Oiê, tudo bem? Ó, hoje eu trouxe esse modelinho pra gente fazer junto. Olha que fofurinha. Lindo, né? Bem delicadinho. Eu fiz no fio charme. Ficou medindo 32 centímetros de uma pontinha a outra. E eu gastei 47 gramas de fio. Ó, fica bem assentadinho, avesso bem bonitinho. Eu vou fazer nessa linha aqui hoje, que é o fio amigurumi. Mas ele é muito parecido com a Charme. Vou usar uma agulha, eu vou usar essa aqui, número 3, mas você pode usar a que você tá acostumada. Vou usar uma tesourinha e uma agulha de tapeceiro para finalizar. Eu vou deixar na descrição do vídeo as cores que eu usei, tudo certinho e tudo mais que eu usei. Então é isso, vamos fazer junto? Eu vou começar fazendo o círculo mágico. Vou fazer assim. Vou colocar a agulha aqui por baixo, vou puxar a linha de trás, vou virar e vou buscar a linha que vem vindo do novelo. Passo aqui e pronto. Esse é o nosso círculo mágico, aonde a gente vai trabalhar. Dou uma acertadinha, uma puxadinha e é aqui que a gente vai trabalhar. Eu vou começar fazendo 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E vou fazendo ponto alto dentro do círculo mágico até eu ter um total de 24 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Então, nós vamos fazer as 3 primeiras correntinhas e mais 23 pontos altos, e vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Ó, e ficou assim. Então, eu fiquei com 24 pontos altos, né? As 3 primeiras correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, e mais 23 pontos altos. Cheguei aqui, eu vou fechar o nosso círculo mágico. E vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez para iniciar o nosso trabalho. Então, 1, 2, aqui é a terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo, ficando assim. Próxima carreirinha, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. 1, 2, 3. E vou fazer no próximo ponto um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço. E vou vir no próximo pontinho e vou começar a fazer os meus pontos altos. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer uma correntinha de espaço. Venho no próximo pontinho e começo a fazer meus 3 pontos altos. Então, essa volta vai ser assim. A gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto e a cada 3 pontos altos, a gente faz uma correntinha. Então, vai ficando assim, a gente vai ficar, como a gente tem 24 pontos altos, a gente tá fazendo grupinhos de 3 pontos altos, nós vamos ficar com 8 grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha, sem pular nenhum pontinho de base aqui, tá? Então, vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Ó, e tá ficando assim, então eu cheguei aqui, fiz meus 3 pontos altos, e vou fazer meu último grupinho de pontos altos, fiz uma correntinha, e aí sobrou 3 pontinhos, então eu faço um ponto alto e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou vir na terceira correntinha que a gente fez para subir e vou fechar com um ponto baixíssimo. E a nossa peça tá ficando assim. Então, a gente fez 8 grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma correntinha, sem pular nenhum pontinho de base. Na próxima carreira, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E aqui, no mesmo pontinho, a gente vai fazer mais um ponto alto, ficando com 2 pontinhos juntinhos. No pontinho do meio, no próximo, a gente vai fazer um ponto alto. E no próximo pontinho, 2 pontos altos. Então, a gente estava com um grupinho de 3 pontos altos.
E agora, a gente tá com um grupinho de 5 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço. A gente estava fazendo uma na primeira voltinha aqui, agora a gente vai fazer 2 correntinhas de espaço. E aí, eu venho no próximo pontinho, faço 2 pontos juntinhos. Um ponto sozinho no pontinho do meio. E no último pontinho do grupinho, 2 pontos juntinhos. 2 correntinhas de espaço e recomeça essa sequência. Então, a gente vai ficar assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Não esquece que aqui são 2 correntinhas. Ó, e ficou assim. Cheguei aqui, fiz meu último grupinho, né, com 5 pontos. 2 no primeiro, 1 no segundo e 2 pontos juntinhos no terceiro. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, minhas 2 últimas, né? Vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez pra iniciar. E vou fechar com um ponto baixíssimo e tá ficando assim. Na próxima carreira, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E vamos fazendo ponto alto em cima de ponto alto por 5 vezes. A gente tem 5 pontinhos aqui, então a gente vai fazer 5 pontos. Ficando assim. Vou fazer 3 correntinhas de espaço. Na primeira voltinha aqui, a gente tinha uma correntinha, nessa aqui a gente tinha 2. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas de espaço. Venho no próximo grupinho e vou repetir ponto alto em cima de ponto alto por 5 vezes. E nos intervalinhos, a gente vai fazer 3 correntinhas. Então, essa é a sequência dessa volta. Então, vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Ó, e tá ficando assim. Cheguei aqui, fiz meu último grupinho com 5 pontos altos. Fiz 3 correntinhas e vou fechar na terceira correntinha que a gente fez pra subir. 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. E ficou assim. A próxima carreirinha, nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E vamos fazendo ponto alto em cima de ponto alto aqui por 5 vezes, né? O nosso grupinho de 5. 3, 4 e 5. E entre os grupinhos de 5, a gente vai fazer agora 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Venho no próximo grupinho, faço ponto alto em cima de ponto alto por 5 vezes. Essa é a sequência dessa volta. Ponto alto em cima de ponto alto. E nos intervalinhos, a gente vai fazer 4 correntinhas e vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, ele tá ficando assim. Cheguei aqui, fiz meu grupinho de 5 pontos altos. Vou fazer minhas 4 últimas correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez pra subir e vou fechar com um ponto baixíssimo. E ficou assim. A próxima carreirinha, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Vou vir no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou vir no próximo ponto, que é o pontinho do meio, faço um ponto alto, uma correntinha, e dentro do mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Fazendo um Vzinho aqui no pontinho do meio. E aí, faço ponto alto no próximo ponto, e ponto alto no próximo ponto. Então, vai ficar assim, ó. Nesses intervalinhos, a gente vai colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, essa é a sequência dessa volta. Nos grupinhos de 5, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. E no pontinho do meio, né, no terceiro pontinho, a gente faz um Vzinho de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E nos espacinhos, a gente faz 4 pontos altos. Vou fazer esse último aqui, ó. Aliás, vou fazer mais um aqui. Então, faço ponto alto no primeiro ponto alto.
faço ponto alto no segundo ponto alto e no terceiro ponto alto eu faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto dentro do mesmo ponto. E depois mais 2 pontos altos, né? Um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no próximo ponto. E no intervalinho eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, essa é a sequência dessa volta. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e tá ficando assim. Então, cheguei aqui, fiz meu último grupinho, né? Daquele jeito, um ponto alto em cima de cada ponto. No pontinho do meio, a gente faz um ponto, uma correntinha e mais um ponto alto. E aí, chegou aqui, no último intervalinho, eu faço meus 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez para subir. 1, 2 e 3. Ficando, então, assim. Na próxima carreira, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. 1, 2, 3. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto aqui, até chegar aqui nesse intervalinho. Nesse intervalinho, né, que tem um pontinho, uma correntinha aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou vir aqui no próximo pontinho e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Ó, tá ficando assim, tá? Vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Por 10 vezes, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cheguei aqui no meu intervalinho, aqui onde tem uma correntinha só. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui e recomeço o meu grupinho com 10 pontos altos. Esse aqui, ó, a gente vai finalizar esse grupinho quando a gente chegar aqui. A gente vai fazer aqui as 3 correntinhas e vamos finalizar o nosso grupinho de 10 pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto por 10 vezes. Vamos ficar com um grupinho de 10 pontos altos, separados por 3 correntinhas naquela janelinha de uma correntinha. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sempre quando chega aqui, ó, vai bater certinho. 3 correntinhas e recomeço. Vou fazer grupinhos de 10 pontos altos, separados por 3 correntinhas. E aqui nós vamos terminar o nosso grupinho no final da volta aqui, e vamos ficar com 10 aqui também. Então, vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Ó, cheguei aqui, fiz minha janelinha, fiz meus 10 pontos altos, fiz minha janelinha novamente com 3 correntinhas e vou finalizar esse grupinho aqui. Então, começo aqui, né, pulo essa correntinha e vou fazer 7 pontos altos, porque ali a gente já tem 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, com mais aqueles 3 pontos, a gente fez o nosso último grupinho com 10 pontos altos. Então, 1, 2, na terceira correntinha que a gente fez para subir, fecho com um ponto baixíssimo. E a nossa peça tá ficando assim. Grupinhos de 10 pontos altos,
separados por 3 correntinhas, grupinhos. Aqui a gente fica com o nosso, finaliza o nosso grupinho daqui quando a gente termina a nossa volta. E tá ficando assim. A próxima carreirinha a gente vai começar a subir 3 correntinhas aqui, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. 1, 2 e 3. E vamos fazer mais um ponto alto no pontinho ao lado aqui. Esse grupinho a gente também vai finalizar só quando a gente finalizar a voltinha aqui. A gente vai começar assim e depois a gente finaliza quando a gente terminar. Vou fazer 2 correntinhas. Ó, não trabalho no último pontinho, tá? Então, fiz só 2 pontos altos no primeiro aqui, né, que a gente subiu as 3 correntinhas, no segundo, e o último aqui a gente não vai trabalhar, porque a gente vai começar a diminuir. Vou fazer 2 correntinhas, vou vir dentro desse espacinho, dessa janelinha, faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto dentro do mesmo espacinho. Ficando assim. 2 correntinhas de espaço, pulo o primeiro pontinho, venho a partir do segundo e começo a fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, a gente tava com 10 no grupinho, a gente vai ficar com 8, porque a gente não vai trabalhar nem no primeiro ponto e nem no último. Então, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no penúltimo pontinho. Faço mais um. Fico, então, com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço 2 correntinhas, venho aqui na janelinha, faço um ponto alto. 2 correntinhas, venho na janelinha e faço mais um ponto alto. 2 correntinhas, pulo o primeiro pontinho e vou fazendo meus 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, vou fazer 2 correntinhas, vou fazer um Vzinho no meio, mais um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto e 2 correntinhas. E assim vai ficar a nossa volta. Grupinhos de 8, separados por esse grupinho aqui, que a gente faz 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, dentro da mesma janelinha, 2 correntinhas e recomeço sem fazer ponto no primeiro e sem fazer ponto no último. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e tá ficando assim. Cheguei aqui, fiz o meu grupinho com 8 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto na janelinha, 2 correntinhas mais um ponto alto. Fiz mais 2 correntinhas, vou pro meu último bloquinho aqui, finalizar ele aqui. Pulo o primeiro pontinho, venho a partir do segundo e vou fazer os pontinhos que faltam para fazer o nosso último grupinho com 8 pontos altos. Então, vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, vou fechar com um ponto baixíssimo, 1, 2, 3, na terceira correntinha que a gente fez para subir, finalizando o nosso grupinho. Tá ficando assim. A próxima carreira, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, e mais 2 correntinhas de espaço, ficando com 5 correntinhas. Vou vir aqui na primeira perninha desse Vzinho e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro. Ficando assim. Sem correntinha de espaço, venho na próxima perninha do V aqui, faço um ponto alto, 2 correntinhas e dentro da mesma perninha, mais um ponto alto.
ficando assim. 2 correntinhas novamente, pulo o primeiro pontinho e a gente tá diminuindo, né? Então, eu vou aqui a partir do segundo pontinho e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo. Então, a gente não trabalha nem no primeiro ponto e nem no último ponto. A gente está diminuindo o nosso desenho. Mais esse e mais esse último aqui, porque a gente não trabalha no último. Ficando assim. 2 correntinhas de espaço, venho na primeira perninha do V e faço um Vzinho aqui em cima, que é um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto juntinho. Sem correntinha de espaço, venho na segunda perninha do V aqui e vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto dentro da mesma perninha. 2 correntinhas e vou recomeçar aqui meu grupinho com ponto alto em cima de ponto alto, sem trabalhar o primeiro ponto e sem trabalhar o último ponto. Deixa eu mostrar como tá ficando. Terminar esse aqui. Ó. E essa vai ser a sequência dessa volta. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, então, segui toda a minha... Fiz toda a minha carreira seguindo aquela sequência. Cheguei aqui, né, no meu último grupinho. Fiz 2 correntinhas, pulei um pontinho, fui fazendo pontinho sobre ponto. E a gente chega e encontra aquele pontinho que a gente fez no começo. E a gente pega na terceira correntinha, 1, 2, 3 e fecha com um ponto baixíssimo, finalizando esse grupinho. E tá ficando assim, ó. A próxima carreirinha, a gente vai ter que caminhar aqui pra poder começar daqui, ó. Então, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo por aqui, mais um ponto baixíssimo por aqui, até chegar na primeira perninha do V, que é daqui que a gente vai começar. A gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, mais 2 correntinhas, ficando com 5 correntinhas, e eu vou fazer um Vzinho aqui. Ficando assim. Agora sim, a gente vai fazer correntinhas de espaço. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui no meinho entre os 2 Vzinhos e vou fazer outro Vzinho, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vou vir aqui na segunda perna do Vzinho, então não nessa aqui, e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, fazendo um terceiro Vzinho. Então, essa vai ficar assim, ó. Um Vzinho na primeira perninha do ponto alto, do Vzinho, um Vzinho no meio, entre os 2 Vzinhos, correntinha de espaço entre os Vzinhos agora, e na última perninha do Vzinho, na segunda perninha do Vzinho, a gente vai fazer nosso terceiro Vzinho, sempre separados por uma correntinha. 2 correntinhas de espaço agora. 1, 2, vou pular o primeiro pontinho, que a gente não trabalha no primeiro e nem no último, e agora a gente vai fazer 4 pontos altos incompletos. Então, faço um ponto alto incompleto, meu segundo ponto alto incompleto, meu terceiro ponto alto incompleto e o meu quarto ponto alto incompleto. Ficando com 5 voltinhas na agulha e puxo tudo de uma vez. Faço uma correntinha para fechar. 2 correntinhas, então a gente fica com 3 correntinhas aqui, né? Uma correntinha para fechar e mais 2. Faço 2 correntinhas, venho e repito. Um Vzinho na primeira perninha do V. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, fazendo um Vzinho. Uma correntinha de espaço. Venho no meinho, entre os Vzinhos e vou fazer mais um Vzinho. Um ponto alto,
duas correntinhas e mais um ponto alto, uma correntinha de espaço e vou vir na última perninha do Vzinho e vou fazer ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E aí vou fazer os meus 4 pontos altos incompletos, né? Faço duas correntinhas de espaço, pulo o primeiro ponto, que a gente não trabalha nem no primeiro nem no último, venho a partir do segundo e vou fazendo 4 pontos altos incompletos. Ficando então com 5 voltinhas na agulha. Puxo tudo de uma vez e faço uma correntinha para segurar. Depois faço mais duas correntinhas e vou fazer a minha sequência. Então, essa é a sequência dessa volta. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, eu cheguei aqui, fiz meu último grupinho, fechei, vou fechar com uma correntinha aqui, duas correntinhas e vou fechar na terceira correntinha que a gente fez para subir com um ponto baixíssimo. Nessa volta, a peça tá querendo fechar, ó. Não tem problema que na próxima ela vai abrir. Mas você coloca a sua peça na mesa, dá uma puxadinha nela, assim, né? Deixa ela mais esticadinha, que na próxima já vai se ajeitar, tá? A próxima carreira, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto aqui. Então, 1, 2 e 3. Vamos vir dentro do lequinho e vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficando assim. E na segunda perninha do Vzinho, mais um ponto alto. Então, a gente vai ficar com um ponto alto em cima de cada ponto alto e 5 pontos altos dentro do Vzinho. Uma correntinha de espaço. Vou vir no próximo Vzinho e vou fazer a mesma coisa. Então, um ponto alto na primeira perninha do V e depois 5 pontos altos dentro do V. 2, 3, 4 e 5. E aí, mais um ponto alto na última perninha do V. Então, a gente fica com grupinhos de 7 pontos altos, né? Separados por uma correntinha. Uma correntinha e vou no meu último Vzinho. Um ponto alto. Na primeira perninha. 5 pontos altos dentro do Vzinho. 1, 2, 3, 4 e 5 e mais um ponto alto na perninha aqui, ficando então completando 7 pontos altos. A gente vai ficar assim, duas correntinhas de espaço, 1, 2, vou vir no próximo Vzinho e vou repetir essa sequência aqui. Então, a gente vai fazer duas, depois que termina esses 3 grupinhos aqui, a gente faz duas correntinhas, pula toda essa parte aqui e vem no próximo Vzinho e recomeça a sequência, que vai ficar assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e ficou assim, já acertou, né? Que ela tava querendo fechar assim, agora já ficou mais soltinho. Cheguei aqui, fiz meus últimos 3 grupinhos, vou fazer duas correntinhas de espaço, 1, 2, e vou fechar na terceira correntinha que a gente fez para subir com um ponto baixíssimo. Finalizando, então, essa voltinha. Ó, que bonitinho que tá ficando já, né? A próxima carreirinha, a gente vai caminhar com um pontinho baixíssimo pro pontinho ao lado aqui, que a gente vai começar do segundo pontinho. Então, vamos fazer assim. Vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E vamos fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Não trabalhando nem no primeiro,
e nem no último pontinho. Então, a gente estava com um grupinho de 7, agora a gente vai ficar com um grupinho de 5. 3 correntinhas de espaço, 1, 2 e 3. Vamos vir para o próximo grupinho, a gente não trabalha no primeiro, a gente vem a partir do segundo. E vamos fazendo ponto alto em cima de ponto alto, sem trabalhar no primeiro e sem trabalhar no último, ficando então com grupinhos de 5 pontos altos, separados por 3 correntinhas. 1, 2, 3, vem pro próximo grupinho, não trabalho nem no primeiro nem no último, então vem a partir do segundo. E vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. 2, 3, 4 e 5. 3 correntinhas de espaço, 1, 2, 3, e já pulo para o próximo grupinho. E vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui a volta toda, seguindo essa sequência. Ó, e ficou assim. Então, dei toda a minha voltinha, seguindo esse padrãozinho de 5 pontos altos e 3 correntinhas, sempre sem trabalhar no primeiro pontinho e sem trabalhar no último. Cheguei aqui, fiz minhas 3 últimas correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez para subir. Ficando, então, assim. Olha que fofinho já que tá ficando, né? A próxima carreirinha, a gente vai começar aqui do segundo pontinho. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, a gente tá diminuindo aqui nosso desenho. Tava com 7, 5, agora 3. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir aqui, tem 3 pontinhos, no pontinho do meio, vou fazer 3 pontos juntinhos, 1, 2 e 3, ficando assim. Uma correntinha de espaço, pulo o primeiro pontinho, venho a partir do segundo, e vou fazer 3 pontos altos, pulo o primeiro. A gente não trabalha, né, nem no primeiro e nem no último. Uma correntinha de espaço, chego aqui no pontinho, nessa janelinha, venho no pontinho, na correntinha do meio e vou fazer 3 pontos juntinhos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de espaço, pulo o primeiro pontinho, venho a partir do segundo e vou fazer o meu grupinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, essa vai ser a sequência dessa volta. A gente vai ficar com 3 pontos altos aqui, sem trabalhar o primeiro, sem trabalhar o último. Uma correntinha de espaço e vamos fazer na correntinha do meio dessa janelinha 3 pontos altos juntinhos, uma correntinha e vai seguindo a sequência. Então, vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Ó, e fiz toda a minha voltinha, seguindo aquela sequência de grupinhos de 3 pontos altos, né? Aqui no meio e também na correntinha do meio. E cheguei aqui, fiz minha última correntinha, né? Fiz meu grupinho aqui, fiz minha última correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez pra subir. Ficando, então, assim. A próxima carreirinha, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo aqui pro pontinho do meio, que é daqui que a gente vai começar. Assim. Eu vou fazer 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e mais uma correntinha de espaço, ficando, então, com 4 correntinhas. Vou vir aqui no grupinho aqui de 3 e vou fazer 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no pontinho do meio e 2 pontos altos juntos no terceiro ponto. Ficando assim.
uma correntinha de espaço, venho no grupinho de 3 aqui, pulo um pontinho, né, que a gente não trabalha nem no primeiro nem no último, venho no pontinho do meio e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho para o meu grupinho aqui de 3 e vou fazer 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no pontinho do meio e 2 pontos altos juntinhos no terceiro ponto. Então, essa vai ser a sequência dessa volta. Uma correntinha de espaço, venho aqui no pontinho do meio e faço um ponto alto. A gente vai ficar assim, ó. Aqui a gente tá aumentando o desenho e aqui a gente tá diminuindo. Então, onde a gente tá diminuindo, a gente vai ficar com um ponto apenas. E onde a gente tá aumentando, a gente vai ficar com 5. E essa é a sequência dessa volta. Então, vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Ó, e ficou assim. Toda a minha voltinha, segui fazendo aquele padrãozinho, né? De 5 pontos altos, né? 2 no primeiro, 1 no meio e 2 no último. E em cada grupinho de 3 aqui, a gente diminuindo, fazendo um pontinho alto no meio. Tudo separado por uma correntinha. Cheguei aqui, terminei, faço uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo no terceiro pontinho, na terceira correntinha que a gente fez para subir. Lembrando que você tem que deixar a sua agulha bem frouxinha a linha bem frouxinha na agulha, né? Porque se você trabalhar puxando muito o fio, vai repuxar. Então, sempre deixando a agulha soltinha na linha. E tá ficando assim, olha que fofurinha. E agora, vamos pra nossa última carreirinha. A última carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, caminhando aqui nessa correntinha, porque a gente vai começar desse primeiro pontinho aqui. Então, a gente vai ter que caminhar com um ponto baixíssimo aqui, e aí mais um ponto baixíssimo, que é do pontinho que a gente vai começar. Então, vamos fazer 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, e mais um ponto alto dentro do mesmo pontinho. No próximo pontinho, faço um ponto alto, e no próximo pontinho, faço um ponto alto. Ficando assim. Faço 2 correntinhas, 1, 2, e vou descer dentro do mesmo pontinho e vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim. Venho no próximo ponto, faço um ponto, e no último ponto, 2 pontos juntinhos. Então, ficou assim. Faço uma correntinha apenas de espaço. E já vou para o próximo grupinho, onde eu vou repetir. Então, faço 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto no próximo ponto, um ponto no próximo ponto. 2 correntinhas de espaço, venho dentro do mesmo pontinho, faço mais um ponto no próximo ponto e 2 pontos juntinhos no último ponto. E apenas uma correntinha de espaço para começar o próximo grupinho. E vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui e volto para mostrar como ficou prontinho. Ó, terminei, ficou assim. Cheguei aqui, fiz meu último ponto alto, fiz uma correntinha e fechei com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto que a gente fez para começar, né? Na terceira correntinha, aliás, que a gente fez para iniciar. Então, a gente fez 3 correntinhas para iniciar aqui, vim, fiz uma correntinha e fechei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Já coloquei na agulha de tapeceiro e fui escondendo o fio atrás. E olha que fofura que ficou. Ficou muito, muito, muito lindo, né? E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Um beijo e tchau!